Instruções que fizeram sentido para eu escrever esse livro, fizeram sentido para eu ressignificar muitas coisas na minha vida. E eu tenho certeza que quem participa na Balrum um pouco mais de 4 anos viu uma grande transformação na maneira com que eu passei a cuidar da minha vida. E antes de ter escrito esse livro, antes de mesmo estar falando dessa palestra, vários cenários eram formados na minha cabeça. E isso com certeza se conectava com uma história de vida, coisas que eu fui identificando que precisavam ser ressignificadas. E a partir do momento que eu fui tendo clareza dela, eu fui entendendo o porquê de cada coisa, eu entendi que aquilo dali era a construção de um método. E eu quero dividir com vocês, e eu tenho certeza que algo vai ficar acessível de uma forma muito fácil, algo vai ser identificado, mas só vai fazer sentido se ele de fato for aplicado na vida de alguns de vocês. Eu tenho certeza que o livro, quando a gente escreve um livro, tem muitas pessoas que fazem do livro um objeto. Tem muitas pessoas que fazem de um bom conselho, às vezes simplesmente algo que você admira. Mas existem pessoas que pegam certas situações na sua vida e fazem verdadeiras viradas de chave. Eu quero pegar aqui o ponto inicial que é de propósito, que geralmente um propósito ele é muito similar quando uma criança, quando ela é bem novinha e ela começa a falar sobre os seus sonhos. Geralmente uma criança, ela não tem limitação para sonhar. Ela simplesmente sonha até que venha um adulto e diga que aquilo não é possível. Todo mundo que entender que sonhar você não deve colocar limitação, vai aprender que sonhar é você despertar a criança que tem dentro de você. Mas realizar só se realiza com maturidade e sendo um adulto. Porque uma criança, quando ela começa a imaginar que ela vai ser um empresário, e ela recebe um apoio paterno, ela começa a ver tudo que vai ser falado sobre empresa, ela vai começar a se dedicar e vai começar a forjar na mente dela o empresário que hoje está aqui falando com vocês. E o primeiro passo desse comando que eu quero dar para vocês é reconhecer, porque não tem como fazer nenhum conserto no escuro. Quando você começa a olhar para a sua vida e você não reconhece a sua identidade, o local que você deva se estabelecer, você começa a dar vazão àquela crítica que realmente pode ter acontecido quando você era na infância. Antigamente, muitos pais gostavam de expor para a sociedade um esporro moral, de dizer para você que você era burro. E essa criança foi se perdendo ao longo do tempo e deixando de sonhar. Então, a partir do momento que você começa a reconhecer isso, você passa a ter uma responsabilidade. Falar aqui com vocês, eu também entendo que eu tenho uma responsabilidade de pagar os salários, mas eu decidi passar essa responsabilidade para um nível um pouco maior. De começar a trazer mais propósito do porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. Eu vivi, há 2 sábados atrás, algo que marcou de uma forma bem impactante a minha vida. Eu fui levar uma palavra lá dentro da favela de Lucas. E eu fiz uma pergunta sobre sonho e perguntei quem se identificava como empresário. Deviam ter cerca de 80 pessoas lá. Nenhuma foi capaz de levantar a mão. Ou seja, alguma opressão está fazendo aquelas pessoas deixarem de sonhar. Mas é justamente porque não reconhece a sua identidade ou a capacidade que você tem de ir além. O meu pai, ele conheceu a minha habilidade de vender antes mesmo de eu vender. Porque no bar tinha o Davidson administrando, que ele também reconheceu, e tinha o Ed vendendo um churrasquinho.
E quando eu vendia o churrasquinho, eu vendia o churrasquinho para todo mundo. E quando eu vendia o bingo, eu vendia o bingo para todo mundo. Mas se eu não reconheço que isso é uma força e acho que o mundo inteiro sabe vender, o mundo inteiro tem isso como uma habilidade, talvez eu não ia botar potência na minha venda. Então, quando a gente montou a nossa empresa, a gente identificava que o fato de eu vender já era um trunfo. Reconhecer uma realidade difícil, reconhecer algumas desvantagens, elas são necessárias para a gente seguir. Por exemplo, quando eu fui seguindo, eu reconhecia que a gente estava num ambiente que era uma favela. Eu reconhecia que para chegar em casa a gente tinha que subir 110 degraus. Esse reconhecimento era profundo, que quando eu jogava bola, eu tinha que guardar uma energia para subir. Mas se eu não reconheço isso, ou eu simplesmente acho que isso é injusto, que não muda nada, eu teria que continuar subindo, achar injusto porque o meu pai morreu, eu também não ia mudar nada, eu tinha que simplesmente entender que eu não teria aqueles conselhos valiosos, porque eu não tinha mais uma figura madura de responsabilidade. E o primeiro reconhecimento é do ambiente, porque se você não fizer uma leitura, você vai ficar, talvez, de bar em bar, talvez você vai ficar de casamento em casamento, de empresa em empresa, de amigo em amigo, relacionamentos às vezes bons ou às vezes vazios, mas se você não reconhecer um ambiente com intencionalidade, o ambiente, ele sempre vence. Ele acaba formando a maneira com que você vai conduzir a sua vida. O segundo reconhecimento é das nossas influências. A quem eu empresto meia hora de ouvido é uma pessoa lamuriando, reclamando, às vezes é da nossa família. Às vezes pode ser pai e mãe, que ainda não aprendeu aonde você vai chegar. E se você tiver intencionalidade, às vezes você vai ser respeitoso quando você conversar com essas pessoas. Mas não reconhecer é validar todos os conselhos. Minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente generosa, mas ela não tinha uma visão de futuro tão grande. Eu lembro que uma das principais brigas lá em casa com o meu irmão era que o meu irmão não fazia alguma atividade de força. E a gente ficava, mãe, mas só o pedreiro ele vai ter valor? Era assim que minha mãe via serviço. Então ela tinha um reconhecimento limitado. Para onde a gente queria chegar, a minha mãe colaborou de uma maneira muito nobre. Mas eu tinha que ter outras referências que me influenciavam. E quem te influencia? Quais são os livros, os autores, as pessoas, quem você chama de seus melhores amigos? Porque eles vão ser parte de quem você está se formando. O terceiro reconhecimento é o de nós mesmos, é o famoso autoconhecimento. Ou reconhecimento, talvez aqui hoje algumas pessoas serão reconhecidas como destaque, como Golden Star, e algumas pessoas ainda não serão reconhecidas. Algumas serão reconhecidas e entenderão que cumpriram aquela etapa. Alguns não serão reconhecidos e se sentirão injustiçados, porque acham que aquele esforço foi o suficiente para ser reconhecido. Então o convite não é que venha esse reconhecimento de algo externo, é que você reconheça primeiramente em você, porque isso vai revelar a sua identidade. Porque com uma identidade fortemente reconhecida, você sabe qual é o papel que você vai ocupar nessa terra. Você sabe qual é o papel que você ocupa na sua casa. E você sabe quem você está inspirando. O segundo comando é enfrentar, porque todos nós temos desertos. Aos 14 anos de idade, eu tinha que enfrentar o luto do meu pai. Meu pai, ele lançou uma palavra profética. Meus filhos serão empresários. Antes dele morrer com 14 anos de idade. E parece que essa palavra profética, hoje aqui contando, tendo uma vida já de resultados, pareceu que tudo funcionou. Mas simplesmente ele falou isso e em pouco tempo ele morreu. Meu pai, antes de morrer, ele passou talvez os 6 últimos meses passando para a gente os melhores conselhos. E ele falou ali verdadeiras palavras de afirmação que era para a gente tomar posse. Mas existiria um deserto de olhar para casa, ver o meu irmão mais triste, um Natal, onde todos estavam comemorando o Natal, e eu e meu irmão ali, porque meu pai morreu em novembro, chorando. Mas algo dentro de mim falava
que aquele sofrimento não fazia mais parte para o meu coração. E em pouco tempo isso se destacou na minha casa, porque eu não aceitava viver aquele sofrimento. Que a dor era opcional. A dor, ela não era opcional, melhor dizendo. Mas o sofrimento, sim. Porque eu gostava de sorrir, eu gostava de ser feliz. Mas a realidade, ela não era algo que era para muitos sorrirem. E enfrentar esses desertos é o que vai fazer você chegar em muitos lugares. Eu vendi em loja de roupa e fui sempre o melhor vendedor. Eu fui vender lixeira essas que ficavam em calçadas. Eu tinha um amigo que cavava e colocava, e eu segui esse exemplo porque uma vez o meu irmão e o Márcio saíram para vender. E eu falei, eu preciso seguir alguma coisa para vender. Eu fui vender cadeira de dentista e não vendi nenhuma cadeira de dentista. Ou seja, foi uma frustração, eu tinha comprado roupa com pouco dinheiro, celular, tinha feito uma série de coisas, só que eu não tinha o conhecimento necessário para vender. Naquele momento ali, toda a identidade de autoestima começou a ser testada. Será que aquilo que eu fiz lá atrás era algo que daria certo? E enfrentando isso, a gente avança. Eu quero dar 3 comandos de enfrentamento. É você ter maturidade de enfrentar aquilo que não pode ser mudado. Eu não posso mudar, meu pai não vai voltar. Eu tenho que ter maturidade para enfrentar isso. Eu posso enfrentar o que pode ser transformado, me tornar uma pessoa mais leve, que acorda cedo, que estuda mais. Porque o que você acha que se você começar a transformar e ouvir 60 audiobooks, você não vai transformar, não vai transbordar em você um livro? Vai ser exatamente isso que vai acontecer quando você entende tudo o que precisa ser transformado. E esse lugar que precisa ser transformado, ele não pode ser visto com uma visão distorcida. Ele tem que ser visto com realidade. Porque aí você vai fazer os ajustes necessários para você nunca mais sofrer daquilo. E de repente, aquilo pode virar um testemunho, um livro, e você se torna autoridade para ajudar outras pessoas a se curarem daquele problema. E enfrentar as batalhas que escolhemos. A Balrum é uma escolha. 140 milhões é uma escolha, né, Davi? 140 milhões é uma escolha. Não é uma escolha? E essa escolha determina o que a gente faz diariamente quando a gente acorda. Eu posso vir e o meu carro furar um pneu. E eu posso ter a escolha de deixar o carro numa calçada e continuar indo em cima da minha batalha. E existem pessoas que vieram para cá ainda triste pelo Brasil. Ou você dedica o seu enfrentamento de uma maneira muito intencional, ou você vai ficar sendo massa de manobra. Ou você vai ficar sendo mais um choramingando durante não sei quanto tempo, como se a seleção brasileira fosse a coisa mais importante da tua vida. Chega um momento que ninguém pode lutar a batalha por você. Esse comando de reagir é uma reação que muda o seu destino, como eu entendo que eu tenho mudado o meu. A coragem não é a ausência de medo, é o avanço apesar dele. Porque você acha que quando eu acordei para fazer a maratona, que eu entendi que eu ia ir para um clima hostil, para correr durante 3 horas e pouco, que eu poderia parar no meio do caminho? Mas eu estava levantando e seguindo. Que quando eu olhei que o meu pai não estava mais vivo e a gente tinha que cumprir ainda o ritual de abrir o bar, e a gente continuou abrindo o bar. Quando a gente juntou o nosso dinheiro, o nosso incrível dinheiro para montar a Estilos Formaturas, no mês de novembro, toda a minha confiança estava naquele dinheiro que eu tinha juntado. E aí embaixo do viaduto da Lobo Júnior, roubaram um carro. A gente tinha um Gol quadrado. E começou a se instaurar na nossa casa uma frequência de medo. E é intencional esse som que você está ouvindo atrás. Está fazendo todo mundo prestar atenção. Imagine que esse som que está aqui atrás
que fez todo mundo prestar atenção, era a frequência de medo que foi se estabelecendo dentro da nossa casa quando o nosso carro foi roubado. E aquele dinheiro todo que a gente tinha juntado precisava ser aplicado para comprar um novo carro. Só que eu tinha um recurso que eu reconhecia que era vender. E a gente foi no primeiro ano e a gente vendeu mais do que todas as empresas que abriram o seu primeiro ano. E eu não esqueço, foram 52 contratos. E era com medo que a gente ia vender. E foi com medo que a gente assinou um contrato lá em Vila Isabel. Vila Isabel, do lado do Morro dos Macacos. Por quê? Porque a gente não reconhecia que a gente podia ir além. Então era aquele o nosso teto. A vida muda quando você para de explicar o gigante e começa a enfrentá-lo. Porque eu poderia passar horas falando sobre o roubo, poderia passar horas falando sobre a perda do meu pai, mas isso não muda quando você o tempo todo justifica o teu gigante. O terceiro comando é assumir. Que o meu pai, como muitos aqui já ouviram várias palavras de afirmação e não assumiram, mas eu assumi ser empresário. Assim como eu assumi meu casamento. Eu tinha 19 anos, a Luana 16. A minha sogra estranhou, mas no aniversário de 17 anos dela, que era 6 meses próximo que eu tinha conhecido ela, eu falei que ia trazer uma aliança. E ela botou uma barreira. Você não tem emprego? Você não tem trabalho? Como é que você vai casar? Mas o ato de assumir, ele vai vir no teu coração. E a partir do momento que ele estiver no teu coração, o restante vai ser perseguir e executar o plano que você assumiu. Assim como os 240 milhões, assim como as 120 unidades. Se todos vocês aqui saírem desse comando assumindo que isso também faz parte de vocês, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai enfrentar deserto, desafios, e o nosso reconhecimento vai chegar em 2033 estabelecendo essa bandeira. Eu tenho certeza, Davi, que no final do ano, quando a gente chegar lá em dezembro, a gente vai estar comemorando os 111 milhões feitos no próximo semestre, porque a gente vai fazer um a mais. Mas se a gente assumir isso, pode ser que a gente atropele isso. Porque existe uma força. Se vocês soubessem a força que tem. Quando a gente vai encarando a nossa força, não é mais o teto do Davi que colocou o limite, ou da Estilos que colocou um limite financeiro, ou da Balrum que colocou as 120 unidades. É algo que simplesmente você assume a tua melhor versão. E dentro da tua melhor versão, tenho certeza que é muito maior do que qualquer objetivo que a gente coloque aqui. Quando a gente entende que a gente assume algo, quer dizer que toda escolha é uma renúncia. Se você não tiver certo do que você está escolhendo, que dirá do que você está renunciando? A partir do momento que eu escolhi a Luana, eu renunciei todas as outras mulheres. Que bom que eu escolhi bem. E tem gente brincando de namorar, escolhendo de qualquer jeito. Tem gente brincando de trabalhar e trabalhando de qualquer jeito. Tem gente brincando de viver e vivendo de qualquer jeito. Geralmente, quando você vai assumir algo, eu quero deixar aqui algumas dicas. Você vai ouvir das pessoas: Ed, você fala muito bem. Vivi, você decora muito bem. Você tem um jeito de colocar aquilo harmônico. Luana, a sua palavra traz paz. Como você traz paz para a nossa família. Você sempre vai ver que alguém vai estar te dando alguns indícios de que você faz aquilo bem. Que você lidera bem, que você se conecta bem com pessoas, que você transmite paz, que você faz uma excelente comida, Dilson. Você foi lá em casa e fez com excelente sabor. As pessoas vão reconhecendo aquilo que você vai assumir como propósito da tua vida. Observe o que você faz com naturalidade. Você acha que para mim é natural falar no palco? Se é natural e eu trabalhar com qualquer coisa que relacione a comunicação, eu posso assumir. Se eu tenho muita dificuldade, se eu tenho medo, se eu tenho receio, eu tenho que aprimorar. O Davidson, por exemplo, ele cuidava da área administrativa, mas aonde que ele tinha que chegar, precisou ele moldar para que ele pudesse ser um comunicador. E que excelente comunicador, virou um dos maiores vendedores da Balrum.
Eu tinha que aprender a habilidade de administrar. E eu comecei a administrar obra, comecei a administrar custo, meio que um molde na nossa personalidade. Às vezes, o que você vai assumir é aquilo que te incomoda. Te incomodava falar em público? Você foi lá e estabeleceu o propósito. Observe o que te dá energia. Tem coisas que você faz e tu não se cansa. Tu vai e faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Trabalhar pra gente é isso. O Davidson, geralmente, quando se reúne com os amigos, só fala de trabalho. E durante um tempo, algumas pessoas criticavam isso. E olha que delícia isso. Eu trabalho com a minha esposa e a gente fala de trabalho bastante. A gente fala de uma série de coisas. Mas às vezes as referências que você vai pegar de fora vão dizer que isso é coisa de maluco. Mas nunca deixe de observar o resultado de onde essa pessoa chegou para ver se você empresta seu ouvido. Observe seus sonhos. É nos sonhos que a gente assume. Eu tinha um sonho, exatamente, da minha esposa como a Luana é. Cabelinho preto. A Luana não sonhou, então ela ficou com o meu sonho. Aí veio o cara narigudo. Mas eu sonhei desse jeito. Assim como eu sonhei em ser empresário. Luana também estava fazendo faculdade. E ela comprou o sonho. Isso é um indício que se você tem um sonho, você vai ter que fortalecer todo dia na sua casa o motivo de você estar na bom rumo. Porque se você chega em casa reclamando, as pessoas vão te dar um bom conselho para você. Ó, sai. Isso te faz mal. Observe suas dores. E eu, como um bom cristão, eu pergunto a Deus, é esse o caminho que o Senhor quer para mim? E geralmente Ele vai falar com você, tá? Governo é a parte da maturidade, é a parte que não é mais sonhar, e sim administrar. Vencer uma batalha é importante. Governar a própria vida é indispensável. Porque durante um momento era o Davis que tinha que resolver as contas, ou o Ed que tinha que fazer a venda. A partir do momento que a gente passou a ter governo daquilo que queria, ficou mais fácil o fardo do outro. Porque é no governo que a gente se estabelece. O verdadeiro poder não é controlar pessoas, é sim administrar responsabilidades. Algumas dicas de governo. O primeiro deles, o mais importante, é governar a si mesmo. Acordar cedo para correr, ir para a academia, controlar-se financeiramente. São várias maneiras de você governar. Governar emoções, impulsos, o tempo de palestrar, as prioridades. O Guilherme Benchimol, ele fala que são 8 prioridades que ele estabelece para o próximo dia. E ele passa a dar não para todas as outras. A partir do momento que você definiu as suas prioridades, eu vou dar não para todas as outras. Chega alguém para mim e fala, Ed, investe nisso. Eu falo, não, porque eu sei o que eu quero. Muito obrigado. Segundo governo, é o governo da visão. Você entende que eu tive que zelar a visão de casar? Continuar convencendo a Luana, Luana, a gente vai casar. Seria essa referência para minha sogra que me chama de filho? Como empresário, governar na época de pandemia, porque eu parei para fazer todas as reuniões de vendas que tinham diariamente. Eu desligava a televisão e cuidava um a um, e a Priscila é testemunha disso. Governo de recursos, tempo, dinheiro, talentos, isso são todos recursos disponíveis. Quando eu ouço a pessoa falar que não faz uma coisa por causa que ela não tem dinheiro, cara, me desculpa, é porque você não entendeu ainda o que é a força de um talento. Governo de pessoas. Se você quiser liderar alguém, você vai ter que ser um bom comunicador. Você vai ter que influenciar as pessoas. Eu fiz um livro. Quem aqui recebeu meu livro? Levanta a mão. Ali foi intencionalmente eu colocar meus pensamentos. Eu investi em cada um de vocês quando eu entreguei o livro. Porque eu acho que se você entender parte de uma mentalidade, você já entendeu algo que tem dentro do meu coração para a gente poder seguir e alcançar os nossos objetivos. Governo de processos.
Assim como uma obra, assim como montagem de um evento, de uma casa de festa, rotina, disciplina, método, organização. A partir do momento que eu entendi isso, eu falei, então eu vou correr uma maratona. E eu entendi que para escrever no livro era a mesma lógica. Eu tinha que dominar um processo. Escrevi ele em 15 dias, mas não tem ali 15 dias. Ali tem toda uma vida. Governo de responsabilidades. A gente vive uma geração que as pessoas falam assim, não tem filho não, ou não casa não. Que é o quê? Viver sem responsabilidade? É da mesma teoria que fala, não monta uma empresa. Não assume um sonho, não compra um carro, não assume um avião. É da mesma natureza. E para a gente dar o quinto comando é a execução. Quando a gente entende que a intensidade ela distorce o tempo, a gente transforma a visão em realidade. A intensidade. Se eu coloquei intensidade na corrida, eu lembro que eu corria cerca de 1.000 quilômetros no ano. No outro ano eu corri 3.000 quilômetros. Aumentou a intensidade? Ela triplicou, né, a intensidade, né? E nessa intensidade eu comecei a ver qual era a lógica da corrida. Nessa intensidade eu vi qual era a lógica do livro. Mas você entende que se eu não acordo de manhã, tudo era teoria? Se eu não boto no papel, se você não coloca a mão na decoração, se vocês não vão lá e fazem o trabalho de alugar uma casa de festa, alugar um espaço e começar a ir, tudo vira só intenção. Porque tudo que eu conversei com vocês até agora, até esse último comando, ele não é nada. Sonhos inspiram, mas execuções transformam. Muitos sonhos, alguns planejos, poucos executam. São poucas as pessoas que vão botar a cara. São poucas as pessoas que vão abrir um CNPJ. São poucas as pessoas que vão resistir feitos extraordinários. Execução é quando o invisível se torna visível. É quando o que foi sonhado, reconhecido, tratado no deserto e desenvolvido no governo, finalmente produz resultado. Vocês entendem que dentro dessa trajetória só existiu a empresa porque a gente tomou o partido de montar um negócio? Juntar 8.000 e ter o carro roubado. Andar com uma placa de vidro na mão, porque era assim que eu vendia a formatura, indo para São Gonçalo, porque o carro era dividido com o Davidson. O carro que a gente comprou foi de um veterinário. Como o carro fedia a cachorra. Eu fui executar um plano que eu não tinha habilidade, eu tirei todo o assoalho do carro. E eu nunca mais esse carro foi montado igual. E o cheiro do cachorro continuou. Então quer dizer que a gente às vezes vai ter muitas ações que vão precisar que a gente execute o plano de estudar, de ter mais sabedoria, de sustentar uma visão. A gente executa. A execução é o fruto da preparação. Se eu não tivesse me preparado para correr uma maratona, eu não ia correr. E aí, para ir, você tem que governar emoções, porque eu tenho amigos que tentam fazer a maratona e não passam por causa de emoção. Você acha que aquele pênalti perdido não é um governo de emoção? E o Neymar? Ele estava com raiva, né? Era uma emoção mais eficiente do que a primeira, não era? A primeira emoção parecia apatia. A segunda já era uma raiva para fazer. A gente tem que governar emoções, impulsos, governar o tempo e governar as prioridades. Oportunidade não cria capacidade, ela revela a capacidade que foi construída anteriormente. Quando a gente se preparou, quando eu vendi o churrasquinho, simplesmente abrir a empresa e vender, foi uma consequência. Ler 60 livros e escrever um, foi consequência. Ver um casamento dos meus pais e decidir que a Luana seria a mulher da minha vida, ir lá e assumir e casar. Segundo o Pablo Marçal, você não é uma fruta que vai ficar 40 anos num pé. Você precisa assumir o seu papel de ser a árvore. Execução exige coragem, exige foco. O resultado que as pessoas veem é muitas vezes o resultado da preparação que ninguém viu. Algumas pessoas até viram de madrugada eu postando, acordando 4h30. A Luana via eu correndo na chuva, eu fazendo as coisas, mas por quê? Porque a partir do momento que eu começasse a desistir, eu seria uma piada de alguém que falou que ia fazer e deixou de fazer por causa de uma dificuldade.
O propósito, ele mostra o destino. O reconhecimento, ele confirma a identidade. Enfrentar o deserto forma o caráter. Eu fui formado o caráter quando eu perdi meu pai. Assumir é a maior de todas as escolhas, porque tudo que eu estou aqui vivenciando foram frutos de escolhas que eu assumi. E o governo desenvolve a capacidade, porque se você não tiver governo, às vezes você faz, às vezes você não faz. E a execução é a única maneira de você manifestar o seu propósito. Não brinquem com a vida de vocês. Porque eu não estou brincando com a minha. A pressão que a gente gera no outro, quando o que a gente fala, a gente faz, ela é muito maior do que qualquer conversa longa ou do que qualquer discurso vazio. Ou a gente pega e faz, ou a gente é uma piada. E na boa, ninguém aqui é uma piada. A gente vai chegar no final desse ano, batendo as nossas metas, porque vocês sabem acessar a execução. Muito obrigado. Deus abençoe.